Em 1865, quando Antero de Quental tinha 23 anos, pouco depois de ter publicado As Odes Modernas, seu primeiro grande livro de poesia, em que o seu ardor amoroso e revolucionário extravasa em formas que poderiam ser mal recebidas por seres mais conservadores, leu em setembro desse mesmo ano, numa carta prefácio dirigida ao editor António Maria Pereira, a um livro de Pinheiro Chagas, a carta prefácio escrita por António Castilho, poeta patriarca da época, sendo Pinheiro Chagas um dos seus discípulos, uma crítica forte à escola de Coimbra, sendo nomeado o próprio Antero de Quental entre mais dois poetas, Vieira de Castro e Teófilo Braga. Antero resolveu responder e, com essa resposta, iniciou a famosa polémica do bom silêncio e bom gosto, também denominada a questão Coimbra, que teve mesmo um ponto alto de um duelo em que outro defensor do já velho António Castilho vir em defesa, desafiando pela palavra Antero a ter que assumir uma atitude mais forte e desafiando para um duelo que se realizou à espada no começo de 66, portanto, uns meses depois, no qual Antero, apesar de pouco conhecedor da arte da esgrima, graças a umas lições do seu condiscípulo e grande amigo Guilherme de Vasconcelos de Abreu, o orientalista e sânscritólogo que abriu à literatura persa e indiana, que, sendo mais conhecedor dessa arte, lhe transmitiu algumas formas que permitiram a Antero muito rapidamente se lançar ao ataque e vencer rapidamente, ferindo num braço Ramalho Ortigão. Contudo, a polémica prolongou-se por mais algum tempo. Para compreender a justeza dela, ouçamos como é que Antero responde a essa carta prefácio de António Castilho, na qual ele considera que esses jovens ou nasceram já perfeitos e então compreende-se como eles escrevem, mas como tal não é possível eles que aprendam que ainda são uns jovenzinhos. Isto para não falarmos das expressões mais fortes e muito mais críticas com que Castilho mimoseou Antero de Quental, sobretudo, e os outros, em correspondência com os vários discípulos ou amigos de Castilho que entraram na liça em dezenas de publicações. Mas ouçamos então Antero com os 23 anos, porque o que ele diz é de uma atualidade muito grande e para as pessoas que procuram mais inserir-se na tradição espiritual portuguesa enquanto que uma corrente de seres que mais despertou a ligação com o espírito e com a divindade e que mais procurou o bem, a verdade, o amor na sua vida e na sua interioridade, podem aqui aurir algumas ideias e imagens de grande atualidade e grande força pronunciadas com o gênio de Antero de Quental, 23 anos.
Excelentíssimo Senhor, acabo de ler um escrito, tal escrito, no poema da Mocidade, do Pinheiro Chagas, feito pelo Castilho, António Feliciano de Castilho, e podemos mostrar aqui um exemplar desse folheto, carta ao Excelentíssimo Senhor António Feliciano de Castilho, por Antero de Quental, Coimbra, imprensa da Universidade, 1865. E carta escrita e publicada com todas as formalidades, e diz-nos assim: Excelentíssimo Senhor, acabo de ler o escrito de Vossa Excelência, onde, a propósito de faltas de bom senso e de bom gosto, se fala com áspera censura da chamada Escola Literária de Coimbra, e entre dois nomes ilustres, ou seja, Teófilo Braga e Vieira de Castro, se cita o meu, quase desconhecido e, sobretudo, desambicioso. Já não era quase desconhecido, pois acabara de publicar As Odes Modernas, já tinha publicado também a Beatrix e o Fiat Lux, e, portanto, já tinha alguma fama, sobretudo entre os estudantes, ainda que não em termos literários no país. Ele realça aqui, então, Antero, quase desconhecido e, sobretudo, desambicioso. Isto é uma característica que, de certa forma, da pureza de Antero e que o levou a conservar-se, no fundo, sem nenhuma sinecura, sem ter entrado para nenhum partido da instituição. Algo que nós sabemos como hoje se verifica, por vezes de formas escandalosas, de passagens de seres que serviram na causa pública ou se serviram e que depois recebem as grandes prebendas de lugares nas parcerias público-privadas, as instituições, etc, etc, etc. Antero, neste aspecto, homem que sempre valorizou imenso a moral e a voz da consciência, é, de facto, uma estrela rutilante da modernidade portuguesa e abrangendo tanto a sua poesia, como a sua política, como a sua espiritualidade e filosofia. Continuemos então com Antero. Esta minha obscuridade faz com que a parte de censura que me cabe seja sobremaneira diminuta, enquanto que, por outro lado, a minha despreocupação de fama literária, os meus hábitos de espírito e o meu modo de vida me tornam essa mesma pequena parte que me resta tão indiferente que é como se a nada a reduzíssemos. Estas circunstâncias pareceriam suficientes para me imporem um silêncio, ou modesto ou desdenhoso. Não o são toda a vida. Eu tenho para falar dois fortes motivos. É a liberdade absoluta que a minha posição independentíssima de homem sem pretensões literárias me dá para julgar desassombradamente, com justiça, com frieza, com boa fé. Como não pretendo lugar algum, mesmo ínfimo, na brilhante falange das reputações contemporâneas, é por isso que, estando de fora, posso como ninguém avaliar a figura, a destreza e o garbo ainda dos mais luzidos chefes do glorioso esquadrão. Posso também falar livremente. E não é esta uma pequena superioridade neste tempo de conveniências, de precauções, de reticências, ou, digamos a coisa pelo seu nome, de hipocrisia e falsidade. Livre das vaidades, das ambições, das misérias de uma posição a que não pretendo, posso falar nas misérias, nas ambições, nas vaidades desse mundo tão estranho para mim, atravessando por meio delas e saindo puro, limpo e inocente. Grande Antero, nesta sua fase maravilhosa, de plena força idealista
cheia de amor à verdade e ao bem e à justiça e à harmonia, e que depois, ao longo dos anos, sofrerá algumas contrariedades e dificuldades que diminuirão talvez a sua capacidade de atravessar por meio de tudo. Não digo nem puro, nem limpo ou inocente, porque isso, de certa forma, conservou sempre dentro de si, mas mais desgastado, mais desiludido, sobretudo mais nervoso, mais perturbado psicossomaticamente. Mas continuemos e voltemos ao Antero de 23 anos, como nesta imagem que temos pouco mais tarde, mas do ser idealista e olhando de frente a luz. Este primeiro motivo da sua liberdade, que é um direito, uma faculdade, só acresce o outro, e mais grave e mais obrigatório, porque é um dever, uma necessidade moral. É esta força desconhecida que nos leva muita vez, ainda contra a vontade, ainda contra o gosto, ainda contra o interesse, a erguer a voz pelo que julgamos a verdade e erguer a mão pelo que acreditamos a justiça. É ela que me manda falar. Não que a justiça e a verdade se ofendessem com a Vossa Excelência ou com as suas apreciações. Verdade e justiça estão tão altas que não têm olhos com que vejam as pequenas coisas e os pequenos homens das ínfimas questúnculas literárias do ignorado canto da terra a que ainda se chama Portugal. Este parágrafo também é de uma grande força e grande beleza, pois Antero diz que sente que, mais do que estar de fora da arena das questúnculas, das ambições, e poder, portanto, observá-la e partilhá-la criticamente, o que ele sente mais necessidade de responder à crítica acrimosa de Castilho é um dever moral, uma necessidade moral, uma força desconhecida que o ergue, ainda contra o seu interesse mesmo, e o força a pôr a verdade a ser defendida pela sua voz, a justiça a ser defendida pela sua mão. E manifesta também aqui já essa ligação forte proveniente das suas grandes meditações sobre a verdade, o que é a verdade, eu amo a verdade, eu procuro a verdade. E não só na leitura, mas nos passeios, nas discussões, nas meditações silenciosas, a verdade e a justiça eram valores que estavam dentro da sua alma, não meras palavras, completamente consumidas e carcomidas pelos hábitos ou pelos interesses. Não, eram forças que estavam bem altas no mundo dos arquétipos, mas também vivas nos seres que, comungando com estes níveis mais profundos da existência, sentem ligação, seja com estas ideias, seja com os seres espirituais e angélicos, ou mesmo a divindade. E continuemos então com Antero. Não é isso que as ofende, mas as ideias que estão por detrás dos homens. O mal profundo que as coisas apenas miseráveis representam. Uma grande doença moral acusada por uma pequenez intelectual. As desgraças, tanto para reflexões lamentosas desta terra, reveladas pelas misérias, tão merecedoras de desprezo dos que cuidam de dominá-la. Isso é que aflige excessivamente a razão e o sentimento, o que prende o olhar ainda o mais desdenhoso
a essas das baças intrigas. Isso é que levanta esta questão do raso das personalidades para elevar até à altura de uma questão de princípios e que dá as ridículas chufas que entre si trocam os tristes literatos todo o valor de uma discussão de filosofia e de história. Estamos aqui inteiro a pôr esta crítica, este diálogo, esta discussão no nível profundo da filosofia, da história, das ideias, dos princípios, da moral, pondo em causa tudo o que está por detrás de certo tipo de críticas superficiais ou críticas maldosas ou autoconvencimentos desdenhosos, convencidos dos que pensam que dominam ou que estão em posições de maior força e maior domínio. Sim, excelentíssimo senhor, eu não sei se Vossa Excelência tem olhos para ver isto tudo. Cuide que não, porque a inteligência dos hábeis, dos prudentes, dos espertíssimos é muitas vezes cega, em lhe faltando uma coisa bem pequena que se encontra nos simples e nos humildes, a boa fé. À luz dela, porém, eu hei de sempre ver uma péssima ação, digna de toda a importância de um castigo, nas impensadas e infelizes palavras de Vossa Excelência, dignas quanto muito de um sorriso de desdém e de esquecimento. E se eu nem sequer me daria ao incómodo de erguer a cabeça de cima do meu trabalho para escutar essas palavras, entendo que não perco o meu tempo, que sirva a moral e a verdade, censurando, verberando a desonesta ação de Vossa Excelência. E pronto, lemos este começo, não nos vamos alongar, mas é sem dúvida uma carta importante de ser lida e que tem muita atualidade e que ao longo das cerca de 20 páginas do opúsculo, 16 páginas mais concretamente, escrita em Coimbra a 2 de novembro de 1865, nem admirador nem respeitador, antero de quem tal. Aliás, que ele acrescenta bem, é por estes motivos todos que lamento do fundo da alma não me poder confessar como desejava de Vossa Excelência, nem admirador, nem respeitador. Sabemos, pois, nós valorizar mais as ideias de justiça e de verdade. Sabemos ter a razão e o sentimento unidos e, à luz da boa fé, agirmos no mundo dando a mão pela justiça e erguendo a voz pela verdade. E assim possamos inserir-nos nesta tradição espiritual portuguesa, que também foi manifestada por Antero, sobretudo na sua fase inicial, e que, após um longo trajeto filosófico, que teve alguns momentos mais trágicos, ou mais negativos, ou mais perdidos, culminou nesse belo tratado de tendências gerais da filosofia da segunda metade do século XIX, que publica um ano antes de partir ao samuraica e prometeicamente para outro mundo aos 49, com o corpo realmente bastante desgastado, como ilustra a pintura de Columbano, feita uns meses antes dele partir para os Açores e por lá se deixar ficar, enquanto a sua alma estará onde 2 ou 3 a invocarem com amor, tal como nós fazemos neste momento, invocando a sua bênção, as suas inspirações e pedindo que as bênçãos de Deus estejam também com Antero e com o amor divino que ele sentiu tanto por algumas mulheres que amou
e pelos seres e pela humanidade em geral. Luz e amor, então, nos inspirem e guiem. Amém.